Olá, historiadores! Tudo bem com vocês? Voltando a ser mais uma vez do Jornal de História do Brasil, hoje abordaremos um período bem longo, relativamente longo da nossa história. O Segundo Reinado. Tá bom, mas você me pergunta, putz, por que? Não quero não, Segundo Reinado não, Giovanni. Pega uma coisa mais legal, tipo Guerra do Paraguai, Revolução Constitucionalista, mas por favor, pega alguma outra coisa que não seja o Segundo Reinado. Bom, infelizmente pra você, sim, eu vou falar do Segundo Reinado. Por quê? Porque é super importante, afinal, várias coisas que acontecem hoje têm alguma influência com o Segundo Reinado. É um plano maléfico, muito mal bolhado. Entendeu? Mas hoje voltaremos a ser nosso jornal de história, com o meu roteirinho muito bonitinho, que esquematizado. Entendeu? É tudo calculado por esse vídeo. Você não entende isso, né? É uma coisa muito complexa, assim, de fazer um roteirinho bonitinho aqui pra mim usar durante as aulas e acabar usando pra fazer vídeo. Uma coisa muito complexa. Bom, mas o Segundo Reinado começou em 1840 por causa de um golpe da maioridade. Tipo, pensa assim, a regência falou, putz, velho, eu não tô conseguindo fazer porcaria nenhuma aqui. As pessoas tomam droga, todo mundo tá se revoltando. Isso, até os políticos querem uma pessoa para liderar a nação. Mas quem pode ser essa pessoa? Bom, o herdeiro direto de 14 anos de Dom Pedro I, que era Dom Pedro II. Mas você me pergunta, tá bom, beleza, um moleque de 14 anos, que era como posso dizer, bom, você não pode esperar muita coisa de uma pessoa de 14 anos no governo, certo? Tá sendo certo. Mas quando Dom Pedro II chegou lá, ele pacificou o império, tipo, ele pegou as revoluções que estava tendo lá, pegou um martelo e bateu nelas até elas virarem panquequinhas de tão amassadas. Depois, em 1848, ele criou um parlamentarismo às avessas, tipo, é chamado assim porque pensa assim, o povo escolhe o cara que vai votar, o cara que vai votar escolhe um candidato, o candidato escolhe um cara para o primeiro-ministro, quando ele é eleito, claro. E depois disso, os 3 nomes mais votados vão pro imperador. O imperador pega um deles, que nesse caso ele julgou mais eficaz e que não seja um conservador, para ser um liberal, porque ele criou em 1857 a consolidação da política de conciliação. Ele consolidou uma política que basicamente invertia liberais e conservadores. Ficava girando ali, o que causou uma grande estabilidade até 1870, quando teve a Guerra do Paraguai. Bum! Agora vamos falar um pouquinho sobre café. Café, aquela bebidinha boa ali que todo mundo gosta de tomar ali durante a manhãzinha, que dá aquela despertada. Com aqueles símbolos do Império junto, né? Aquele Big Ben bonitinho e aquele senhor Stormtrooper. Bom, acontece que o café teve 2 fases. É que nem a Marvel, só que a Marvel tem 4 fases. A fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Então, o café é quase a Marvel, só que pela metade. Tem a fase 1, que foi no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, até 1850, no molde do Plantation. Teve uma vez que eu tentei gravar esse vídeo, eu falei, dos moldes dos Plantation, eu vou pôr do meu inglês de alta qualidade. Mão de obra escravizada, que era basicamente o seguinte, você pegava mão de obra escravizada, monocultura, latifúndio e produção para exportação. Junta tudo isso e você gera lucro. Com uma sociedade conservadora e patriarcal, que eram os barões do café ali, que estavam entranhados ali. E de 1850 até 1930, no oeste paulista, tínhamos uma mão de obra escravizada, misturada com uma mão de obra imigrante, uma produção com solo mais fértil, mais produtiva, mais diversificada e com a dinâmica de mais cash, mais capitalismo. Entendeu? Que é mais capitalismo. E foi até 1930, por quê? Afinal, acabou em 1930, mas por quê? Bom, crise de 1929, que foi quando teve o crash da Bolsa de Valores de Nova York e o dólar foi pro além túmulo. Tipo, era tão bom quanto ter 3 mil pesos no Brasil. Entendeu? O dólar tava uma porcaria, a população tava passando mal, então, tipo, a prioridade do governo dos Estados Unidos, que era o principal comprador de café, não era conseguir café.
Também tínhamos os problemas da República de Weimar, que era a Alemanha, e que por acaso estava lascada financeiramente. Daí o café entrou em declínio, você sabe que o Getúlio Vargas, o pessoal teve que industrializar o Brasil, que senão a gente estava lascado. Leis que tratam um pouco do assunto de economia. A tarifa Alves Branco, de 1844, que ela aumentava em 44% o valor de produtos importados, que gerava uma valorização no mercado interno, ou seja, tipo assim, olha, se aumentar muito o preço do que vem de fora, então acontece o seguinte, que tem a produção mais barata, que é brasileira, que é focada para o mercado interno, e que não é tão alta, de tanta qualidade, daí o pessoal aumenta a demanda por isso aqui, por causa que isso aqui, você sabe que está muito caro, o pessoal não compra. Daí, isso que valoriza a produção interna, isso daí estimula... Ô, motinho safado. Bom, você sabe, estimular a produção interna, daí, né, gerou um pouquinho de industrialização, mas isso foi bem fracassado e fracassou miseravelmente. Lei de terras, que está muito bem desenhada aqui com o pack de terra do Minecraft. Que é um aumento de preço do valor de terras, manutenção do latifúndio, ou seja, concentrou as terras, porque você sabe que imigrante, quando vinha pra cá, tava tudo quebrado da Europa. E daí, bem, porque a Europa, naquela época, não era um negócio de mil maravilhas. Não que nem hoje. Daí, os prejuízos para imigrantes, você sabe, né, que o pessoal não tinha grana pra comprar uma terrinha pra eles. Industrialização foi bem tímida. Alguns surtos industriais causados por algumas pessoas, como o Barão de Mauá, que foi o maior empresário de longe da história do Brasil, e era principalmente para consumo interno. E agora vamos para as questões. Bom, tô brincando, é abolicionismo. A gente tem a Lei Eusébio de Queiroz e o Tratado Bill Aberdeen de 1845, que basicamente proibia o tráfico de escravos escravizados pelo Atlântico, por pressão inglesa, o que estimulou a imigração para o Brasil, e a relocação de money, que foi igual à industrialização para alguns países. O Brasil não foi aquele estímulo tão poderoso. E gerou tráfico interprovincial. Tipo assim, pensa assim, Pernambuco tá cheio de escravos. Um cara que tá em São Paulo, ele vai lá e compra o pessoal porque ele está com um excedente lá de escravos. E porque os escravos aumentaram muito de preço. Então compensava vender eles. É meio estranho, tipo, bem estranho. Daí nós tivemos a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. A Lei do Ventre Livre, que era basicamente uma ótima lei para os escravos, que basicamente proibia que nascessem escravos no Brasil. Isso era bom. Mas a Lei dos Sexagenários era meio inútil, já que tipo, a maioria dos escravos não passava dos 50 anos. Meio complicado, né, você fazer uma para os 60. É uma crítica minha em relação a essa lei em específico, mas não vou reclamar muito. E agora vamos para as questões. A crise imperial. Bom, no abolicionismo tivemos a Lei Áurea de 13 de março de 1888, que era para acabar com a escravidão. E sim, acabou. E um ano depois o Império acabou. É complicado, né? Tipo, pensa assim, você tem um ano para realocar todo mundo que foi liberto pela Lei Áurea. Tipo, não dava muito tempo. Pelo menos do meu ponto de vista, né, cara? Dependendo do seu ponto de vista, você pode mandar o imperador se lascar por causa que ele foi lerdo e não teve tempo suficiente, pelo menos por parte dele, pra pensar nos escravos. Se bem que o cara tava cuidando da saúde quando o negócio foi assinado, então, né? A questão militar. Bom, insatisfação, politização, propagação do positivismo e republicanismo nas forças armadas, especificamente no exército. A marinha já era mais monarquista, que já era mais amigona ali do pessoal. Bom, a questão republicana. O federalismo, para mais autonomia das províncias. Eles queriam uma república para ter mais autonomia. Porque no Império era um negócio bem centralizado. Era o Rio de Janeiro, daí ele fazia um planejamento central e passava para todo mundo. Bem isso. E esse republicanismo começou bem especificamente no estado de São Paulo, que é onde eu moro. E por curiosidade, bom, como é que eu te digo isso? Até o Império tinha um partido republicano. Tipo, era o Império, existia um partido republicano, que nem tipo assim, você fala assim, dentro da ditadura militar tinha um partido socialista, tipo isso.
Não no sentido literal, claro. O imperador não tinha poderes absolutos, mas também não tinha nenhum poder. Mas tinha um partido republicano, cara. Tinha 2 deputados dentro da Câmara. Vou te explicar o porquê. Primeiro, porque não tinha tanta adesão popular. E segundo, porque a ideia não era muito difundida assim, entre o povo assim, em geral. As camadas mais baixas não pensavam muito numa república surgindo. A questão religiosa, que foi a igreja batendo na cara do império por causa da bula Sílabos. Eu acho que eu falei certo, porque tem um Y ali ao invés de um I, daí fica, eu penso que Sílabos. Mas, basicamente, a igreja poderia mandar no imperador, tipo assim, o que o papa mandava, o imperador tinha que aceitar e ficar quieto na dele. E também era para expulsar todos os maçons. Bom, o império tinha vários maçons dentro da política. O imperador não era um deles, mas o Dom Pedro II falou, véi, não! Daí o papa ficou bravinho, mas não deu em nada. Mas 2 bispos resolveram fazer o seguinte, não, bora cumprir o que o papa mandou, velho. O papa é santo, que se dane o imperador. E vamos dizer que o negócio não deu muito certo para eles, foram meio presos, daí teve umas negociações aí entre o Vaticano e o Império, E basicamente tudo isso junto em 1889, com Benjamin Constant, Machado Deodoro da Fonseca e Quintino Bocaiúva, essa tríplice aliança do mal por Império, foi lá e basicamente acabou ali com o Império. Vou explicar primeiro porque aconteceu a questão militar, por causa da Guerra do Paraguai. Que o exército saiu bodybuilding. Nossa, se eu tivesse um muque maior ficaria bem mais alto, tipo assim. Mas, como não faço exercício físico pra ter músculos, né, aí complica. Eu espero não ter tocado no microfone, mas ok. E você fica assim, ok, beleza, caiu, e daí? Bom, vou explicar como é que caiu. Daí foi instaurada a República em 15 de novembro, que teoricamente deveria ter sido um governo provisório, e ter um plebiscito depois para a população decidir se prefere monarquia ou se prefere república. Bom, esse plebiscito aconteceu em 1993, quase 100 anos depois da República, da Constituinte que formou a Constituição da República. Sério, foram 102 anos. 102 anos para fazer um plebiscito e a República ganhou de lavada. Sinceramente, eu não sei porquê. Afinal, não teve 102 anos que a República basicamente colocou os problemas da República no Império. Porque, tipo, quando você troca de governo, você tem que imaginar o seguinte, cara, vai ter alguma instabilidade inicial, já que pode ter revoltas, essas coisas. Bom, 2 anos depois, Dom Pedro II foi pra Europa, não, 2 dias depois, não deu nem uma semana, o cara vazou do Brasil, por ordem dos militares, mas isso não importa. Ele foi embora do Brasil junto com a família dele, e 2 anos depois, se eu não me engano, bem, o Dom Pedro II morreu porque ele pegou um resfriado forte, bem forte, se não foi pneumonia, porque ele saiu mal agasalhado na França no inverno. Você sabe que isso pode acontecer, né? Bom, e a moral da história, Giovanni? Cara, sem apoio da elite do povo, nada dura. Por exemplo, se a elite brasileira hoje decidisse que eles querem o império de volta e o povo também quer, acabou a república, não dizendo que o império é muito melhor. Assim, do meu ponto de vista, o império não é um demônio, mas também não é um santo. E a república também não é um demônio e também não é um santo. Também tá um meio termo, tem os pontos fortes, tem os pontos baixos. Mas aí cabia a você decidir qual é o melhor. Bom, e assim, cara, desgastar sua imagem pública nunca ajudou ninguém. E outro motivo também pra queda, né? Tinha que faltar um, né? Faltou um, falei todos menos um. Bom, era por causa que a princesa Isabel era basicamente uma mulher. Sim, naquela época era assim. Tipo, por causa que ela era uma mulher, ela não poderia ser a imperatriz do Brasil. E sim, a Constituição permitia isso. E também por causa que eles tinham medo que o senhor Conde olha o francês, vocês perceberam que eu sou fluente em francês, né? Bom,
o Conde d'Eu, ele era um francês e, tipo, isso daí gerava uma xenofobia. Na verdade, o pessoal tinha medo que o Império daí se curvasse perante a França. Daí eles tinham medo que a gente ficasse nessa relação aí, né? Então daí acabou o Império. Bom, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Giovanni, apresentador do canal. Eu coloquei isso no começo do vídeo, mas não sei porque eu estou repetindo, força do hábito, talvez. Eu quero que você se inscreva, senão o Marechal Deodoro vai ressuscitar e vai impor a monarquia no Brasil. Tô brincando, isso daí desonaria com qualquer pessoa que é monarquista e eu ganharia um público republicano bem grande. Tô brincando. Mas o Deodoro, ele vai levantar do túmulo dele, vai falar que o governo é inconstitucional. Nesse caso da Dilma, vai voltar em 2014, vai chegar lá e vai dar impeachment dela, só que ele vai chegar como um general ressuscitado. E você tem que compartilhar isso com seus amigos, dar o like e se inscrever no canal, entendeu? Soldado, você tem que fazer isso. É a única missão que você tem. Que é propagar conteúdo. Bem isso, tipo assim, nos vídeos o pessoal lá do YouTube chega lá e fala assim: ah não, velho, você tem que se inscrever, dar o like e compartilhar o vídeo. Então, é basicamente sua missão, soldado. Propagar o nosso conteúdo. Então é isso, e até o próximo vídeo, historiadores, onde falaremos da regência.